Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o machismo estrutural e sexismo dentro do mundo do yoga, né? E dessa coisa toda espiritual que nos cerca. E eu acho que praticamente todo praticante e toda praticante de yoga já se envolveu com outras práticas além do yoga, dentro dessas práticas mais holísticas, New Age, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, principalmente saindo de uma polêmica aí que apareceu em páginas de vários psicólogos sobre essa coisa da limpeza do útero, que falam que o seu ex fica dentro a energia do seu ex fica dentro do seu útero por, sei lá, 7 anos e tal. Então a gente vai falar sobre isso como uma linha pra gente ir puxando aí esse nó. Vamos tentar desfazer um pouquinho desse nó, conversar sobre isso. Então fica comigo e já deixa seu like. Ultimamente tenho estudado um pouco sobre outros teóricos que não só do yoga, né? Eu também já estudei psicologia, então quem me acompanha já sabe disso. E aí, ultimamente, eu estava lendo aí um pouco sobre o Foucault, lendo textos dele, né? E caí, e justamente foi nessa mesma semana que deu uma polêmica sobre uma postagem de uma terapeuta que falou que ela vai dar um curso para limpeza do útero, porque toda vez que você transa com uma pessoa, a energia daquela pessoa fica dentro do seu útero por, sei lá, 7 anos. Então aí começaram a fazer vários memes em relação a isso, e levantou-se aí esse debate sobre essa coisa assim, dessa limpeza, dessa coisa do tipo assim, é um controle sexual isso? E aí, claro, eu acho que dos filósofos que eu conheço, eu acho que o Foucault não poderia ter sido um dos, né, que mais fala sobre essa forma de estruturação do poder. E aí eu fui chegar num texto que ele vai falar sobre o biopoder. Então ele fala muito sobre controle, e aí existe um controle disciplinar que é exercido sobre os corpos individuais das pessoas, e existe o controle que é feito socialmente em grupos sociais específicos. Ou seja, podemos aqui colocar, no caso, as mulheres. E, claro, vamos falar, ele fala bastante sobre o racismo, ele fala sobre o nazismo também, nessa estrutura que se chama o biopoder. Então você exerce um poder, um controle em cima de um corpo, da psicologia, né, vamos dizer, de um grupo específico de pessoas na sociedade, você consegue controlar aquele grupo. E junto com isso, eu comecei a ler um livro que ela fala sobre a indústria da beleza, né? E eu recomendo que todo mundo leia, chama O Mito da Beleza. E aí ela fala também bastante sobre isso, né? Sobre como a luta das mulheres por mais independência, por querer entrar no mercado de trabalho, não ter que mais fazer o trabalho doméstico. Ela fala também sobre o trabalho doméstico como se ele fosse remunerado, as sociedades capitalistas não seriam tão lucrativas, né? Então, para o bem da sociedade capitalista, é muito bom que as mulheres continuem exercendo trabalho não remunerado dentro de casa, né? E que elas também não saiam para competir de igual para igual com os homens. E aí existe um mito da meritocracia. Então, se a gente for olhar assim num recorte homem e mulher, é muito mais fácil para um homem chegar num lugar mais ascender no mercado de trabalho do que uma mulher. E aí você vai colocar recortes dentro das mulheres, né? Existe também o recorte de mulheres brancas, mulheres hétero ou mulheres bi, mulheres trans, mulheres negras. Então, existe aí vários movimentos assim que acaba dificultando muito, porque que a gente diga que realmente a luta feminista conseguiu avançar muito. Conseguiu avançar muito, sim, mas ainda falta bastante. E aí, uma das formas de exercer, então, esse biopoder, aqui ela fala nesse livro O Mito da Beleza, eles começaram a querer, então, tipo assim, então beleza, então começaram a vender que nesse início, né, desse início da mulher sair de casa, a mulher de classe média, porque a mulher proletária, ela já sabia como era sair de casa, ela já sabia das humilhações que ela sofria, de tudo que ela tinha que passar, e dessa coisa da dupla jornada de trabalho, de chegar em casa e ainda ter que cuidar da casa, que é esse trabalho não remunerado que a gente está falando aqui. Mas as mulheres de classe média começaram a entender que elas também queriam o seu lugar, elas também queriam estudar, elas também queriam sair, ganhar o seu dinheiro e ter a sua independência. Então começou-se com esse mito primeiro de que a criar também produtos para que a mulher fique em casa, porque a mulher tinha o dever de cuidar da casa, esse é o lugar dela. Então, uma coisa assim que foi uma dinâmica de propaganda, né, de marketing, assim,
colocar isso na cabeça, nas revistas de beleza, nas revistas de moda. Toda a mídia só falava sobre como a mulher tinha esse dever de transformar o lar num lugar maravilhoso para o seu marido, né? Mais pra frente, quando as mulheres começaram a sair mesmo assim, conquistar postos mesmo assim, apesar de milhões de problemas, existe o controle sexual, o controle sobre a sexualidade da mulher. E aí eu vou entrar para falar, então, sobre essa coisa do homem, a energia masculina habitar o seu útero, né? Durante não sei quantos anos. E aí isso significa que se você ficar com muitos caras, imagina o tanto de energia que vai estar ali habitando o seu útero, né? E imagina como isso vai bagunçar a sua vida completamente. Então, assim, é melhor você não transar com vários caras, é melhor você escolher um cara e você ficar transando só com ele. Se coloca numa posição de adoração daquele amor romântico também, né? Que só a gente tem esse sonho de amor romântico, eu acho, assim, porque a grande maioria das meninas pensa em casar, ter filho, formar uma família. Mas se você for perguntar para os meninos, eles não vão falar para você que o sonho da vida deles é esse. Então, isso tá colocado na nossa cabeça como mulher, mas não tá colocado na cabeça de grande parte dos homens. Então, como que a gente vai fazer isso dar certo? E aí eu recomendo que vocês também sigam uma psicóloga que chama Manuela Xavier, e ela fala muito sobre relacionamentos tóxicos, como que o boy, na verdade, você acha que era amor, mas é cilada, e ela vai dando várias dicas pra gente perceber essas toxicidades que existem nas relações. Existe que as mulheres fazem com os homens? Existe, mas é muito menor do que o quando os homens fazem com as mulheres. E eu sinto que é porque um dos fatores, uma das razões, é porque nós, mulheres, colocamos na nossa cabeça essa ideia de amor romântico e colocamos na nossa cabeça essa ideia de que nós não podemos ter múltiplos parceiros e que a gente só pode ter um parceiro porque existe essa lógica romântica, mas existe essa ideia também de, primeiro, o que começou a se colocar na sociedade, e o Foucault fala isso nesse texto, no livro que se chama Em Defesa da Sociedade, tá no último capítulo esse texto. Ele vai falar, então, que se fala sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? E também a gente pode falar muito das mulheres no caso da gravidez. Então, assim, é óbvio que numa época em que a gente não tinha como controlar se a gente ia engravidar ou não, a gente não tinha esse poder antes da pílula, então era muito mais difícil a mulher conseguir sair de casa e falar, beleza, eu vou conseguir um trabalho, mas eu consigo garantir, de alguma forma, que eu não vou atrapalhar, assim, esses meus projetos, né? Não que eu seja contra a gravidez, tá, gente? Mas vocês entendem, né? Quando você engravida, sua vida vai virar de um outro lado, né? Então, quando você tem um projeto, o objetivo de engravidar, é sempre muito maravilhoso. E é esse o que a gente quer ter na nossa vida, né? A gente quer que a gente tenha controle sobre o nosso corpo, porque afinal a gravidez é dentro do nosso corpo, né? Muito mais do que energias masculinas habitando o nosso corpo, é uma criança crescendo dentro do nosso corpo e que a gente depois vai se cuidar dessa criança, amamentar ela e dar toda a nossa energia pra ela. Então, assim, tem que ser uma escolha consciente, né? Então, a partir do momento que você pode fazer essa escolha, que existe a pílula anticoncepcional e outros métodos contraceptivos, então essa forma de controle sobre o corpo da mulher, no sentido dos filhos, né, de controlar a mulher, e eu já falei isso num outro vídeo aqui, que eu comentei o livro do Engels, né, que ele fala sobre como surgiu a propriedade privada, o Estado e a família monogâmica, né? Então, tipo, é pra garantir que aquele filho é daquele homem mesmo. Então agora, beleza, agora a gente tem o controle, então tá. Aí agora, na verdade, isso é real, assim, eu não sou contra, mas aí se espalha essa ideia das doenças, das DSTs. Então, da mesma forma que hoje a gente tem camisinha, então você pode prevenir DST. Todo mundo pode. Então você tem esse poder, você tem esse controle. Mas pelo medo que a gente acaba tendo, de que a gente pode pegar uma doença, não sei o quê, e existe, né, esses ditos, não ditos, essas piadinhas, essas coisinhas falando tipo, porque não sei o quê, porque tem pereba, porque não sei o quê, lá. Então as pessoas ficam tipo também, então por causa dessa história de pegar doenças sexualmente transmissíveis, então as pessoas também têm o seu corpo controlado nessa forma que é da biopolítica, né? E aí, mais pra frente, então aí eu comecei a pensar, nossa, então tá, então se a gente é criada como a mulher, e existe também esse desempoderamento total que a gente tem sobre o nosso corpo, então quando a gente
tem que aprender a falar pro cara que ele tem que pôr camisinha, assim. E tem muitos caras que falam, ai, camisinha é chato, camisinha não sei o quê, eu não gosto. E a gente, às vezes, tá lá apaixonada com a nossa ideiazinha de amor romântico, a gente achando que aquele é só o único que a gente tá pegando, que ele também só tá pegando a gente. E aí a gente fala, beleza, vamos transar sem camisinha, vai ser gostosinho. E aí, no final, a gente pode pegar uma DST, sim. Só que aí a gente tem que aprender que a gente pode falar, mano, se você não colocar camisinha, a gente não vai transar. E é isso, entendeu? Um beijo, tchau. Porque como você pode controlar também com quem que o outro tá saindo? Então, essa ideia toda incutida, tá vendo como ela se entrelaça? Daí a minha ideia é que a gente ir separando as coisas, tá? Então, vai pegando aqui os pontos que eu tô colocando. Então, o amor romântico, depois o medo de doença, essa coisa da gravidez também, que é um controle que a gente pode ter, mas que às vezes a gente não tem, porque a gente não sei, se a gente não tem medo de falar alguma coisa, ou a gente aprendeu que não, né, não sabe como falar, como colocar limite com nossos parceiros, ou com o nosso parceiro, que a gente não sabe com quem é esse nosso parceiro, que às vezes a gente tá monogâmica, mas o nosso parceiro não está. Como você pode garantir isso? Não tem, não existe, tá? Nem com a casamento, nem nada. Essa é a realidade, né, gente? Essa é a realidade. Não é... A ideia, né, talvez, nossa, romântica é que não fosse. Mas, enfim, vamos pensar que se a gente quer ser... A gente, mulher, que não cai muito... A gente não quer ser monogâmica, assim, a gente também quer curtir a vida, a gente quer trabalhar, a gente quer viajar, a gente nosso sonho não é constituir família. E não tem que ser, entendeu? Então aí eu vou colocar aqui mais uma coisa que eu já falei num outro vídeo, que é essa... lógica do que veio surgindo aí com esse negócio, com esse movimento New Age, Yoga, que veio crescendo, do sagrado feminino, né? Que aí coloca-se muito uma ideia, e o Foucault fala isso, que é a naturalização. Ou seja, tipo, como que um corpo feminino, ele naturalmente já nasceu pra fazer isso, isso e isso, pra ser assim, assim, assado. E aí se fala muito, então, aí o útero, como ele é um receptáculo, ele recebe. Então, a mulher é feita para receber. E isso vai surgir o quê? Muitas relações que também vão abrir para o abuso. Por quê? Porque a mulher acha que ela tem que sempre perdoar. Porque ela acha que ela tem que sempre aceitar. Porque ela acha que ela tem que sempre abrir mão. E que isso é uma coisa linda, maravilhosa e sagrada que ela tá fazendo. Que ela tá evoluindo na escala evolucional do karma dela. Porque ela está recebendo o que o homem dela é. Entendeu? E ela está abrindo espaço para ele ser o que ele é. E aí, isso é um lugar muito perigoso, porque você falar numa roda de mulheres que falam que é sagrado feminino e que vai te libertar de várias dores que você já teve no passado, de abuso, é muita coisa que acontece, e eu acho que a maioria das mulheres já passou por situações muito complicadas. E aí você vem e naturaliza o corpo dessa mulher e fala, você foi feita para isso, para agir dessa forma. Em algum momento é uma resposta pronta, é uma resposta bonita, é uma resposta poética, tem dança, tem liberação, você se sente acolhida, você se sente bem. Mas se a gente parar pra pensar, é muito perigoso, porque a gente está exercendo essa forma de biopoder patriarcal dentro do corpo das mulheres em locais que deveriam ser de libertação feminina. Então, não necessariamente toda mulher tem que ser receptiva. Muitas vezes a gente não tem que perdoar o boy lixo, entendeu? E a gente tem que se ligar nesses relacionamentos abusivos que às vezes são mantidos justamente porque tem essa lógica patriarcal e que muitos lugares que parecem de libertação acabam sendo de aprisionamento. E aí dentro dessas rodas de sagrado feminino, não todas, mas é lógico que é ali que surge essa discurso, né? Esse discurso do homem habitar o seu útero, a energia do homem habitar o seu útero durante não sei quantos anos. Ou seja, você tem que ficar fazendo uma limpeza espiritual constante, porque, cara, na moral, né, tipo, você lembra, tipo, sei lá, eu tenho 35 anos, você, não sei quantos anos você tem que você tá me assistindo, mas você vai fazer uma limpeza espiritual pra cada ex-namorado que você teve, pra cada cara que você transou, tipo, que você saiu na balada, que você se divertiu, você vai ter que fazer uma limpeza do seu útero, é isso. Então você vai passar, tipo, um mês fazendo, sei lá quanto tempo, né, quem sou eu pra falar, fazendo limpeza do seu útero pra daí você achar o boy, que aí você vai ficar com ele, e aí quando você ficar com ele e decidir que você vai dar pra ele, porque aí você tem que pensar 1000 vezes, ou seja, às vezes tá com puta vontade de dar pra aquele cara, tá gostoso, tá legal, e mano,
Significa que você vai casar com ele? Não significa que você vai casar com ele. Você pode só querer dar pra ele naquela hora e ser feliz. E tá bom. É isso, entendeu? É sobre isso. Você tem controle do seu corpo? Você sabe como não engravidar, se você não quiser? Você sabe como não pegar a doença sexualmente transmissível? Eu espero que saiba. Faça isso e seja feliz. Aí não, aí você não vai fazer, porque você vai ficar com essa noia, tipo, cara, daí eu vou transar com esse cara, e depois a energia dele vai ficar 7 anos no meu corpo. Nossa senhora, e agora? Eu não sei quem é esse cara direito, eu vou ficar habitado por essa energia maligna no meu corpo. Cara, ou seja, isso é um controle sobre o seu corpo. Presta atenção. Isso é um controle sobre o seu corpo e sobre o seu desejo. Entendeu? Aqui eu não tô falando, eu não tô pregando que toda mulher tem que fazer isso. Se não é o seu jeito, não é o que você curte, então não faz. Mas e se você curte? Por que você vai ficar, tipo, sustentando essa lógica que é do controle do seu corpo, gente? Presta atenção. É muito... Assim, vem com uma ideia de libertação da mulher... E, na verdade, está nos aprisionando. E isso se chama biopoder, tá? Existe, então, essa lógica que aí eu mesma, né? Eu fiz a interpretação aqui para esse mundo espiritual. Porque começou, então, com essa coisa mais, assim, médica, né? Das doenças, da gravidez, das doenças, né? Da coisa como a pílula anticoncepcional foi uma revolução foda. E como, no fundo, a ideia geral do patriarcado é que a gente fique em casa mesmo, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e que a gente não vá pro mercado de trabalho pra não ter competição, pra eles poderem, né, continuar lá de boa, chegando facilmente. Porque imagina um monte de mulher entrando no mercado de trabalho, tão foda quanto os caras, e eles terem que competir de igual pra igual. Né? Então, querendo ou não, assim, eu acredito que não é uma coisa, talvez, tão assim da cabeça que a pessoa faça isso pensando, para fazer isso. Mas muitas vezes a gente fica reproduzindo isso. E não pensa. Então vamos tomar cuidado. É sobre isso. Então eu vou deixar as referências das indicações que eu fiz aqui nos comentários, na legenda. A referência desse texto do Foucault, que eu falei aqui. Então leiam esse texto, não é tão difícil de ler não. É de boa. E eu acho que vale a pena começar a parar para refletir sobre essas práticas que parecem libertadoras, mas estão te aprisionando, certo? A gente se vê no próximo. Beijo.